Você é o que você pensa, goste você ou não. Se você decide ou se você pensa que não pode fazer algo, infelizmente você está certo. Só que por outro lado, se você cria uma convicção que você pode fazer algo, você também está certo. Só que uma crença, ela é construída pelos nossos pensamentos, correto? E junto com esses pensamentos são as emoções. As emoções que você impregna nesse quadro mental que é possível ou não fazer é o que vai determinar se você vai decidir agir ou não, se você vai acreditar que você é capaz ou não. Só que ao longo do tempo nós criamos mais crenças limitadoras, né? A questão é que a crença limitadora ela te impede de fazer algo. Então eu quero bater pesado nisso daí. E eu descobri aqui lendo um livro 7 perguntas fundamentais que questionam se essa crença, até onde essa crença vai te fazer bem. Eu gostaria de ler essas crenças para vocês. Por exemplo, a primeira, até que ponto essa convicção é ridícula ou absurda? Pensa você não está acreditando que você pode fazer algo, você não está acreditando que você pode ir para academia, entrar num estado, falar uma nova língua, entrar num estado emocional melhor, ou com o seu cônjuge, talvez você está tendo algumas discussões. Pensa, avalia. Até que ponto essa convicção é ridícula ou absurda? Será que você acredita mesmo que uma pessoa nunca vai melhorar? Uma pessoa que está do seu lado, ela nunca vai melhorar? Ela não pode melhorar? Você está vendo quão ridícula e absurda é isso? Começa a questionar isso que você está acreditando. Uma segunda pergunta é: a pessoa com qual aprendi essa convicção podia ser tomada como modelo diário? Porque muitas vezes a gente não cria, a gente toma pessoas para criar uma referência. Então será mesmo que essa pessoa que te disse que aquilo não era possível, ela é referência? Ou ela só disse porque ela não conseguiu, julgou ali naquele momento? Será que não faz sentido você questionar se essa pessoa é realmente válida para você seguir como exemplo? Será que não existe outras pessoas, um outro questionamento que você pode fazer? Será que não existe outras pessoas que fizeram aquilo, provam que isso é capaz? E qual a mentalidade dessas pessoas? O que elas pensavam de diferente? Olha que questão interessante quando você começa a criar uma convicção e acreditar que nada é imutável. A terceira pergunta, em última análise, quanto vai te custar em termos emocionais se você não se livrar dessa convicção? Pensa, o que vai te custar emocionalmente? Olha como quando você começa a questionar no que você acredita de forma negativa, começa a não fazer sentido. Por que eu tô acreditando nisso? O que vai me custar? Então quando você começa a pensar no que vai te custar, você começa a questionar se realmente é válido continuar acreditando nisso. Tem mais a quarta pergunta: e o que vai te custar em relação a relacionamentos se você não se livrar dessa convicção? Pensa o tanto de relacionamento que você pode perder ou deixar de desfrutar com seu cônjuge, por exemplo, com seus familiares, com filhos, pais. O que vai te custar se você não se livrar dessa convicção? Uma quinta pergunta: e o quanto vai te custar em termos físicos se você não livrar dessa convicção? Você precisa questionar. Você está vendo que o objetivo é quebrar essa crença, é fragmentar essa crença em pedaços, essa convicção que você criou. Agora a sétima pergunta: o quanto vai te custar em relação à família, pessoas amadas, se você não se livrar dessa convicção? Então essas 7 perguntas eu gostaria que você anotasse. Você pode anotar, voltar ao vídeo e ir anotando uma a uma. Comece a se questionar o quanto tudo isso te custa por acreditar numa convicção, acreditar que não é possível, acreditar que você não pode melhorar, acreditar que você não pode agir diariamente. Começa a se questionar. Quando você questiona essa convicção, ela começa a cair por terra, porque partindo de um princípio da reprogramação mental, se uma pessoa pode, todos também podem. Só que a pessoa que pode, ela pensa de uma maneira diferente de você. Ela criou imagens mentais de crenças fortalecedoras. Então, se ela criou uma imagem mental de uma crença fortalecedora, significa que é possível. E essa crença fortalecedora, ela criou emoções, ela associou emoções nessa crença fortalecedora. E quando você associa emoções, você pode. Você começa a acreditar e entender que você pode. E as emoções, elas servem para mudar o seu estado mental. Se você começar a fazer um exercício, reparar ao longo do seu dia, você vai perceber que vem diversas emoções em você. Quando essas emoções vêm,
a maioria delas, por exemplo, antigamente eu tinha isso, elas começavam a questionar, pô, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Então você começa, quando você faz essas perguntas e baseado em que você está pensando isso, você vai identificar que você está pensando isso baseado em uma coisa lá do passado, alguma decisão do passado. Então você entende que é um processo mental que está se formando e essas emoções estão vindo, só que você consegue percebê-los e trocar esse estado mental. Quando você troca o estado mental, pum! Você se põe num estado mais feliz, mais motivado, mais confiante. E esse é um exercício diário. A partir do momento que você começa só a escolher boas emoções. Ah, mas nunca vai vir uma emoção negativa? Não. Vai vir sim. E aí você tem que estar consciente e trocar. Desapegar dessa emoção de forma rápida, ressignificar e trocar. Lembre-se, você passou toda a sua vida associando emoções a todo momento. Não vai ser do dia para a noite que a mágica vai acontecer. Só que de forma consciente você consegue trocar. Por que eu quero ficar numa emoção de triste, negativo, pessimista ou qualquer que seja outra emoção? Sendo que eu posso ficar num estado de confiança, feliz, num estado de presença, de estar presente nesse momento e ser mais feliz. Entende? Então quando você questiona as suas convicções, coisas melhores acontecem com você. E você quebra a convicção de que você não podia. Quando você começa a sentir e pergunta de onde que veio essa convicção? Qual foi o momento da minha vida que veio essa convicção? Da onde eu despertei isso? Baseado em quê? Quem que eu tomei como referência? Então você começa a olhar para aquilo e falar, ah, tá, legal, tá vindo daqui. Então você ressignifica aquilo, coloca uma nova emoção e você começa a se colocar diariamente em estados mentais melhores e estado emocional, que é o que importa. Então fica essa dica para você.